Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos agora passar para o momento da mensagem e hoje, como é domingo de ceia, a mensagem vai ser um pouco especial, diferente. Vocês estão vendo aqui que nós estamos reunidos aqui a família, né, e os amigos. E como igreja do Senhor nós já louvamos e agora nós vamos juntos meditar na palavra de Deus. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23, nós vamos daqui a pouquinho meditar sobre a ceia do Senhor. A reflexão dessa noite vai ser bem rápida, bem breve, e vai ser voltada para aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, que é tomar a ceia do Senhor. E é importante que cada um de nós, meninas, Elda, igreja, possamos nessa noite perceber algumas verdades e alguns alertas que esse texto de 1 Coríntios capítulo 11 nos traz. Por isso, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, eu vou fazer a leitura e vamos acompanhar todos juntos. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Diz assim o texto bíblico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou assim a partir do versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Meus amados irmãos, é importante nós, nessa noite, entendermos que a igreja de Corinto, ela foi por Paulo chamada a atenção, disciplinada, porque eles, nos dias que se reuniam para cumprir este sacramento, a ceia do Senhor, e nós, enquanto igreja batista, entendemos que apenas duas ordenanças, né, ou dois sacramentos, a ceia e o batismo. E esses dois são testemunhos, são memoriais. Nós vamos falar mais detalhadamente hoje sobre a ceia. Mas a igreja de Corinto, quando fazia a ceia, antes de celebrar a ceia como nós celebramos a morte, ressurreição e a volta de Jesus, eles faziam uma festa, a festa ágape, a festa do amor. Só que essa festa de amor não tinha nada, porque os ricos ficavam de um lado, levavam de casa suas comidas, suas bebidas e bebiam tanto que se embriagavam. Os pobres iam para a igreja sem o que comer, passavam fome. E dessa maneira, o Senhor Jesus não era honrado, o Senhor Jesus não era da maneira correta celebrado. E então Paulo vem e coloca a cena, traz a nossa memória para a cena do cenáculo, do local onde Jesus celebrou a última ceia e dos ensinamentos que vieram
juntamente com ele. Rapidamente eu queria diferenciar algo aqui. As igrejas, ao longo dos últimos 2 milênios, né, as igrejas cristãs, têm entendido a ceia de diversas maneiras. A igreja católica, por exemplo, entende a ceia pelo prisma, assim como Martinho Lutero, o reformador, entendia a ceia pelo prisma da transubstanciação, que significa que o pão e o cálice, no momento que entram no nosso corpo, deixam de ser pão, deixam de ser cálice, deixam de ser suco, deixam de ser vinho, mas transformam-se verdadeiramente no corpo e no sangue de Jesus. Até hoje assim celebrado a ceia do Senhor com essa visão. É uma visão interessante, é uma visão que nos dá uma reverência. Porém, nós entendemos que o propósito da ceia do Senhor é mais do que nos fazer refletir na morte, no partir. E isso vamos ver aqui daqui a pouco. A igreja presbiteriana, nossa irmã, nossa igreja evangélica presbiteriana, por exemplo, e várias outras igrejas reformadas, entendem a ceia pelo prisma da consubstanciação. Eles entendem que o pão é pão, o cálice é cálice, mas que espiritualmente estão presentes nos elementos no momento da ceia, o corpo e o sangue de Jesus. Também não é assim que nós entendemos. Nós entendemos a ceia da maneira mais simples de todas, mas da maneira como nós vimos no texto que acabamos de ler. Conforme a orientação de Jesus e conforme a orientação de Paulo, relembrando a orientação de Jesus aqui em 1 Coríntios 11, nós entendemos a ceia como um memorial. Mas o memorial, talvez para nós brasileiros, seja um pouco mais difícil de entendermos, porque nós não temos tanto uma visão, como é que eu vou dizer assim, por exemplo, patriótica, nacionalista, quanto outros países. O memorial, por exemplo, lá nos Estados Unidos, memorial da independência dos Estados Unidos, da guerra de independência dos Estados Unidos, o memorial, por exemplo, de Abraham Lincoln, uma estátua que há, lembrando do presidente que foi importante, que aboliu a escravatura, né, e participou lá da guerra de abolição da escravatura nos Estados Unidos, é tido com muita reverência, entendimento pelas pessoas, é tido com muita importância. Nosso país, infelizmente, nos últimos anos vem rompendo aí, né, com as instituições, com a reverência, e talvez não há nem mesmo mais pela bandeira ou pela pátria o amor que deveria haver. Porém, a ideia do memorial é que memorial é uma declaração de fé. Memorial é um testemunho. Memorial é a mesma coisa, ceia e batismo. Tem o mesmo propósito. Tem o propósito de nós anunciarmos ao mundo que somos de Jesus. Agora a ceia tem um propósito ampliado, porque a ceia tem pelo menos 4 verdades apontadas nesse texto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Meninas, Elda e igreja. A primeira verdade, o apóstolo Paulo vai nos dizer aí no versículo 26, acompanhe comigo aí, que o apóstolo Paulo vai nos orientar que nós devemos na ceia do Senhor olhar para trás. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor. Amados, é necessário na ceia do Senhor, quando nós paramos para celebrar a ceia do Senhor, lembrarmos da morte de Jesus. A morte de Jesus é a essência, o centro da Bíblia, do Evangelho. Todas as profecias, todas as promessas de Deus têm em Jesus o cumprimento. E através disso, o Evangelho se completa na cruz. Não há Evangelho sem a cruz de Cristo. Ele ordenou à sua igreja, através do cenáculo da última ceia, aos apóstolos e também ao apóstolo Paulo, neste texto, que se lembrassem não dos milagres que Jesus fez, não dos discursos maravilhosos, dos seus ensinamentos. É para lembrar de tudo isso? Mas o Senhor Jesus, o último ensinamento que ele deu foi: lembrem-se da minha morte.
Lembrem-se da cruz, porque é através da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus que nós temos vida, acesso a Deus, que nós temos a capacidade de estarmos agora diante de Deus, sabendo que o Senhor está aqui, neste lugar, porque a Bíblia diz que é onde há 3 ou 4, 2 ou 3 reunidos, e nós estamos aqui em 5, reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Então Jesus está presente nesse momento, e na ceia do Senhor Ele está presente, quando nós nos lembramos do seu sacrifício. Em segundo lugar, o versículo 26 ainda vai dizer assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Apóstolo Paulo vai nos dizer aqui que nós precisamos olhar para frente. E olhar para frente significa que há no nosso coração uma expectativa de que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Lá em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13, texto que nós aprendemos uma vez lá no ANSE, o lema, né, dos Tocha, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, a grande esperança do cristão é a volta de Jesus. No mundo que tem sido tão atormentado nesses últimos dias pela falta de esperança por conta do coronavírus, nós queremos declarar através da ceia do Senhor, a cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós declaramos ao mundo que nós cremos e esperamos a volta de Jesus. Em terceiro lugar, versículo 28, vai dizer assim, que nós devemos olhar além de para trás, para a cruz, além de para frente, para a volta de Jesus. Nós temos que olhar para dentro. O autoexame. Diz o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meus amados irmãos, nós não somos juízes uns dos outros. Nós devemos examinar a nós mesmos. Ao longo dos anos, eu tenho visto uma atitude errada de alguns cristãos. Nós não devemos fugir da ceia do Senhor por causa do pecado. Nós devemos fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. A ordem bíblica é examine-se e coma. Se você, assim como eu, reconhece pecados cometidos nessa última semana, nesse último mês, desde a última vez que nós ceiamos. Na hora que nós formos celebrar a ceia, nós vamos fazer daqui a pouco aqui em família. Você daqui a pouco vai fazer aí na sua casa também, após essa mensagem com a sua família. E nessa hora, tire um tempo de autoexame. Examine-se, cada um a si mesmo. Não há ninguém justo, não há ninguém que não peque. O único que não pecou foi Jesus. E é por causa de Jesus que nós podemos, então, chegar a Deus. E quando nós entendemos isso, nós não nos sentimos arrogantes, orgulhosos, superiores aos outros. Porque por mais errado que vejamos que as pessoas estão agindo, elas darão e dão contas apenas a Deus. E nós também temos que dar conta da nossa vida a Deus. Mas não há distinção, não há diferença entre o pecado do seu irmão e o seu pecado. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer assim, olha, tira primeiro o poste que está no seu olho, para depois você tirar a poeira que está no olho do seu irmão. Tem gente que quer limpar o olho do irmão com a madeira enorme enfiada no próprio olho, não consegue nem enxergar direito, por causa do tamanho do poste que o está cegando, mas quer limpar a vista do seu irmão. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quarto lugar, é necessário nós olharmos para fora, ao redor. Os versículos 33 e 34
vão falar: quando vocês se reunirem para ceiar, esperai uns pelos outros. Amados, nós somos um só corpo, nós somos um só pão, diz a Bíblia. Nós somos um só espírito, nós temos um só espírito. Nós temos um só Deus e Pai, nós temos um só Salvador, que é Jesus. Nós pertencemos ao mesmo corpo, que é a igreja. E por isso, nós devemos viver em comunhão, reunidos como família de Deus. O amor deve ser o elo que nos une. Na semana passada, nós falamos sobre isso. Naquela parábola do bom samaritano. Quem não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O nosso próximo são todas as pessoas com quem nós temos contato. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é o resumo da lei e dos profetas, dos 10 mandamentos, o resumo do Evangelho segundo Jesus. Por isso, na ceia do Senhor, meus amados irmãos, nós nos encontramos com o Senhor, mas também nós nos encontramos com os irmãos, crianças. Por isso, na ceia do Senhor, os céus e a terra se unem. E para concluir, eu quero dar apenas 3 alertas que a Bíblia faz nesse texto que nós lemos. Vejam comigo no versículo 27, acompanhem aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amados, o que é comer e não devemos participar da ceia do Senhor indignamente? O que é comer o pão indignamente? Amados, assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, de forma irrefletida, de forma despreparada. A Bíblia diz que é comer e beber juízo para si mesmo. Por isso nós precisamos ter convicção de que nós temos um compromisso com Jesus e com a sua igreja, que amamos a Jesus antes de cearmos. Por outro lado, temos que entender que nós não somos dignos. A nossa dignidade vem de reconhecermos a nossa indignidade de sentarmos à mesa do Senhor. A nossa dignidade vem por causa de Jesus. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, tomou o nosso castigo e depositou sobre nós a vida de Jesus. Quando Deus olha para nós, que já reconhecemos isso e que nós aceitamos que somos pecadores e pedimos que Jesus venha ser o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Quando Deus olha para nós, a Bíblia diz que Deus olha para nós e o que Ele vê é Jesus. E dessa maneira Ele não vê os nossos pecados, Ele não se ira contra os nossos pecados, Ele não mais nos pune pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é necessário que nós tenhamos essa convicção do nosso compromisso com Cristo. Segundo alerta, não participe da ceia do Senhor sem discernimento. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amados, o cristão precisa discernir o corpo de Jesus partido na cruz. Precisa discernir precisa entender que ao se assentar na mesa com os seus irmãos, ele está fazendo isso em obediência, ele está fazendo isso porque ele crê, porque ele confia, porque ele acredita naquilo que mesmo que ele não veja, mas que ele sabe pela palavra de Deus a respeito de Jesus e de Deus, nosso Senhor. Em terceiro lugar, não participe da ceia do Senhor sem o auto-julgamento, sem o autoexame. Versículos 31 e 32 de 1 Coríntios 11 diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amados, nós não podemos ser condescendentes nem complacentes com os nossos pecados. Devemos julgar os nossos pecados para não sermos condenados, diz a Bíblia. Precisamos agir com muito rigor, com muita seriedade, conosco mesmo, e com muita misericórdia e paciência com os nossos irmãos. Portanto, para concluir esse culto, esse momento, aí na sua casa, aqui na minha casa, nós vamos passar agora aqui em casa para a ceia do Senhor. E antes enquanto a Elda distribui, Hannah
Elda, Emily e Yasmin, nossa amiga, e a mim mesmo. Nós vamos ter um momento de poucos segundos que nós estamos aqui gravando para vocês, de oração individual. Cada um fazendo o autoexame, o exame de si mesmo. Se você já sabe e tem a Jesus como Salvador, se você crê em Jesus como seu Salvador, se você reconhece que é um pecador, uma pecadora e que Jesus é quem nos purifica do pecado, você é convidado, é convidada à mesa do Senhor, a participar da ceia do Senhor. Portanto, vamos orar durante alguns segundos, depois eu vou orar. E você aí na sua casa depois faça esse momento. E nós vamos aqui celebrar juntos a ceia do Senhor. Vamos orar. Silenciosamente, alguns segundos cada um. Senhor Jesus, o nosso desejo, ó Pai, é que a nossa família aqui reunida, os nossos amigos aqui representados na vida da Yasmin, sejamos todos abençoados e que os nossos irmãos que agora nos assistem sejam todos abençoados pelo reconhecimento de que nós não somos ninguém e nada diante do Senhor. Nós somos apenas pecadores, mas nós somos pecadores que são amados do Senhor, que são redimidos pelo sangue de Jesus. E reconhecendo o poder e o amor que há no sangue de Jesus, nós queremos celebrar este memorial, esta pregação pública que é a ceia do Senhor, este testemunho público que é a ceia do Senhor, este lembrete a nós que é a ceia do Senhor, de olharmos para trás para a cruz, de olharmos para frente para a volta de Jesus, de olharmos para dentro, reconhecendo os nossos pecados, e de olharmos para fora, nos alegrando na comunhão dos irmãos. Ó Senhor, que o Senhor multiplique nas nossas vidas o amor e o entendimento sobre as coisas de Jesus, do reino espiritual, que foram conquistadas por Jesus para nós, através da cruz. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir os elementos. Aumenta aí a música, bem. Nós estamos com a musiquinha de fundo aqui, um louvor, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você pode celebrar a ceia do Senhor aí, na sua casa, se você assim desejar. Espera aí. A gente gosta de servir um ao outro sempre. Por isso, quando a Bíblia diz, esperem uns pelos outros. Então agora que todos recebemos o primeiro elemento, o pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi partido por nós, e o cálice, que é suco de uva aqui para nós, o sangue, representando o sangue de Jesus, tomemos todos o pão e o cálice e lembremos da morte de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E vamos orar para encerrar esse culto. Senhor, obrigado por este memorial que o Senhor nos deixou, não por tua causa, Senhor, mas por nossa causa. Porque o Senhor sabe que somos falhos, que a nossa memória é curta, que nós nos desanimamos pelas tribulações da vida. Mas a ceia do Senhor é o momento que nos lembramos das grandes verdades importantes dessa vida, que o Senhor é o nosso Deus e Salvador, Jesus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, obrigado por este culto. Abençoa cada família da igreja reunida e a cada um de nós. E que o Senhor possa sempre nos lembrar do teu sacrifício e da tua volta através da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos encerrar. E que Deus abençoe e você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.